Meu amigo vascaíno, é hoje, daqui a pouquinho, sorteio da Copa do Brasil. Vamos falar muito aí sobre a competição mais rentável do Brasil. Vamos também abordar a situação do Campeonato Brasileiro, até porque o Vasco está treinando, o treinamento começou nesse exato momento lá no CT Moacir Barbosa. Temos aí novidades com relação à situação de duas renovações de contrato. Um jogador que pode deixar o Vasco da Gama aí em dezembro, tão logo termine aí o campeonato brasileiro, e a gente vai falar sobre a notícia impactante que a gente tomou conhecimento na parte da manhã com relação à situação do potencial construtivo de São Januário. Isso mesmo, a gente tem novidades para poder passar para você, torcedor do Vasco. As coisas começam a descravar, graças a Deus. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Vamos começar falando sobre a situação da Copa do Brasil. Isso mesmo, daqui a pouco, às 14 horas, lá no auditório da CBF, vamos tomar conhecimento do sorteio de mando de campo. Hoje é dia do torcedor Cruz Maltino tomar conhecimento se no dia 2 de outubro iremos fazer a primeira partida no Rio de Janeiro ou se faremos em Belo Horizonte. Perfeito? Então, o seguinte, o sorteio sai hoje, as datas já estão marcadas, conforme eu falei anteriormente, o primeiro jogo no dia 2 de outubro, o jogo de volta no dia 17, resta saber efetivamente se a gente vai fazer o primeiro em Minas ou no Rio. Você prefere jogar a primeira em casa ou fora de casa? Agora, o seguinte, a gente teve um relatório agora na parte da manhã que os atletas do Vasco da Gama é quem vão bater o martelo se preferem o Maracanã ou o estádio de São Januário. A tendência é que esse jogo ocorra aí no estádio de São Januário. Eu tenho certeza que o Vasco vai passar pelo Atlético Mineiro e o Vasco vai chegar à final. Acho que o Vasco chegando aí à final é 50% para cada. 50% para o Vasco ou para qualquer outra equipe, seja para o Flamengo ou para o Corinthians. Eu até prefiro pegar o Flamengo na final do que o Corinthians, na minha opinião. O Flamengo está muito mal, ontem perdeu para o Peñarol, já não vence aí, eu não sei quantos jogos. Está muito mal o Flamengo, está muito mal mesmo. O Corinthians vem impactado aí com o Ramon Dias, que conhece bem o elenco do Vasco, mas eu quero a tua opinião, né? Na final, quem você prefere, Flamengo ou Corinthians? Bom, falado aí sobre a situação da Copa do Brasil, lembrando, às 2 horas, o nosso canal vai transmitir diretamente do auditório lá na Barra da Tijuca o sorteio aí da CBF. O seguinte, vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Palmeiras, porque a gente está acompanhando o treinamento agora na parte da manhã. Acabou de começar esse treinamento. Ontem, o nosso treinador, o Mr. Paiva, ele
fez muitas alterações no time, tá? Ele confirmou que o Vegetti está normal após se recuperar de uma gastroenterite. Ele colocou o João Vitor como titular no lugar do Léo Pelé. O João Vitor que retoma a condição de titular após cumprir suspensão. Tivemos a mudança aí de Cocão simplesmente ganhando a vaga ali de Juan Esforza, perfeito? O Coutinho, o Coutinho não tem condições de jogo. Quem sabe, gente, é o departamento médico do Vasco, que já deu 60 minutos garantidos para ele jogar. E o Coutinho tende a começar como titular nesse jogo aí, porque o Payet não está bem fisicamente, tá? E outra alternância que ele fez ontem foi a saída do Jean David. O Ryan treinou como titular, tá? O Ryan treinou como titular. No entanto, participou também da atividade o Maxime Domingues, tá? Então hoje vamos ver se o Vasco vai manter essas mudanças ou se o nosso Paiva vai efetivamente colocar o mesmo time que foi a campo contra o Flamengo, exceto o João Vitor, que retorna após cumprir a suspensão. Mais de 50 mil ingressos vendidos. A gente aguarda ainda o veredito aí dos governantes lá de Brasília, porque a gente sabe que o Instituto Nacional de Meteorologia deu estado de alerta aí para o final de semana, e o seguinte, apresentando laudos que incidem aí restrições às autoridades lá de Brasília, a gente simplesmente pode ter esse jogo ainda adiado, embora a CBF tenha confirmado, mas isso é uma prerrogativa aí dos governantes de Brasília, tá? Bom, o Vasco também estuda aí a renovação de 2 contratos, tá? Primeira situação do Vegetti. Só deixar claro aqui que ontem vieram tumultuar o ambiente, falando que o Vegetti tinha proposta aí de outros clubes. Não tem nada disso. Mas o Vasco da Gama quer fazer a renovação do Vegetti o mais rápido possível, estender até dezembro de 2026. Isso é para não dar sopa para o azar, porque o Vegetti tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. No meio do ano que vem, ele poderia assinar um pré-contrato. Então o Vasco não quer dar sopa para o azar, tem que valorizar o Vegetti mesmo, porque um ano que ele está aqui no Vasco da Gama, ele é um jogador que já mostrou ter mais identificação, inclusive, do que o Cano, que ficou aqui mais tempo do que ele, então tem que dar essa moral, né? O Vegetti que ganha ali cerca de 400 mil reais, o Pedro Raul ganha 1 milhão no Corinthians, para vocês terem uma ideia, então tem que dar uma valorização ali para o nosso Vegetti. Bom, a gente também fala aqui da situação do Ryan, tá? Porque o Ryan, o Vasco também quer fazer a renovação dele de contrato para colocar uma multa rescisória maior para a gente simplesmente vender no final do ano, se for o caso. Ontem chegou uma proposta de 12 milhões de euros, né? 74 milhões de reais aqui. Graças a Deus, né? O Vasco da Gama ali conseguindo uma folga aí, se essa situação sair. Situação aí de reforço aí, o Jair e o Paulinho, a gente já tomou conhecimento que está treinando hoje, tá? Normalmente. O Adson teve uma melhora substancial, volta em novembro, a gente achou que só voltava ano que vem. E o menino Estrela aí se recuperando, bacaninho. Sobre a situação do potencial construtivo, o Vasco fechou nesta manhã um contrato com a empresa Primas Corporate, tá? Ela vai auxiliar no processo de venda do potencial construtivo de São Januário. Essa empresa aí, ela atua na intermediação e
estruturação de transações de grandes ativos imobiliários, tá? Então a situação que estava cravada, o Vasco contrata essa empresa aí para poder capitalizar potenciais compradores aí para o potencial construtivo de São Januário. Ontem, inclusive, o presidente da Portuguesa da Ilha já confirmou, inclusive, que o Vasco vai usar São Januário em 2025. Perfeito? As obras começando aí em dezembro. Perfeito, pessoal? Então agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!